realmente tem algumas mulheres, alguns homens que têm esse perfil de ter um corpo mais magro, mais longilíneo, mas isso não é para todo mundo. Essa pessoa, a chance que ela tem de emagrecer, daqui a pouco desenvolver algum problema de saúde ou parar com o uso do medicamento, ter um reganho de peso é muito alto, né? Porque tudo comunica. Não é só o que eu falo que comunica, a forma como eu estou vestida comunica, né? A forma como eu olho comunica, tudo acaba comunicando. E muito além de que é algo que eu acho que é muito importante, que muitos profissionais não fazem, que é um erro muito grave, é você focar apenas no treinamento. Você vê as pessoas ficando felizes pelo resultado, mais a saúde, mais estética ou mais a autoestima pra ti? Com certeza é mais na autoestima. E foi bem difícil deixar, né, demitir alguns alunos. Demitiu alunos ou eles foram saindo e tu não foi renovando? Tive que demitir os alunos presenciais para conseguir focar mais no digital. Porque a maioria das pessoas não consegue evoluir o seu físico e a sua saúde, mesmo sabendo, porque hoje o volume de informação é absurdo, né? Eu comecei a testar muitas frentes, olhar um conteúdo do Lucas e pensar, de repente esse tipo de conteúdo vai dar certo. Olhar para outro e pensar, não, agora acho que esse aqui. E aí eu me perdi da minha essência. Como é que essa empresa, esse negócio vai se manter? Ou tu pensa em abandonar esse negócio para se dedicar à gestação aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Motion Talks. E hoje a gente vai falar com você que está em casa aí com aquele pneuzinho, né? Não quer fazer dieta, só quer comer doce, odeia treinar, odeia acordar cedo para treinar, não toma 18 litros de água por dia, né? Tá querendo comprar a canetinha no Paraguai para emagrecer em vez de treinar, em vez de fazer dieta. Nós vamos falar do mundo do wellness. E nada melhor do que trazer uma mulher espetacular, a minha querida Ana Sensolo, para falar, a personal das definidas, né? Para falar sobre o mundo wellness. Obrigado por estar aí de novo, né? Obrigado por ter vindo, Ana. Eu vou ter que depois fazer um comentário bem importante sobre tu estar aqui. Imagina, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, né, no podcast com vocês, um podcast que tem um conceito muito bom, muito bem falado, já assisti vários episódios. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o universo feminino, treinamento, todas as fases da vida da mulher, curiosidades também, né, que as mulheres têm sobre esse universo do emagrecimento, da definição muscular. E hoje o treino ele não é só ligado a isso, né, mas a gente sabe que é questão de saúde, é questão de autoestima, então envolve tudo isso. Mas, na verdade, a gente treina pra ficar bonito pelado ou de biquíni, né? Claro, quem que não quer, né? Isso aí, Ficar esse bonito negócio pelado. de saúde não tá com nada, ou tá? Vem na consequência vem também, sim, né? Ainda mais depois dos 35. Opa, os 40 chegando aí, né? Antes de a gente começar, eu preciso agradecer os nossos apoiadores, a Sulvisual, decoração de frotas, personalização de frotas, uma das maiores empresas do Brasil, líder absoluta de mercado, que produz o que existe de melhor na personalização de frotas no Brasil, com padrão internacional. E a Urban Class, a nossa querida Urban Class, que de uma forma muito descomplicada vai vestindo a gente, não para a gente colocar uma roupa, mas para a gente colocar uma identidade de autoridade, descomplicando a vida que a gente vai para frente. Pois bem, a Ana Sensolo, mais do que uma personal, do que uma digital influencer, é uma profissional de uma competência e, desculpa a redundância, de um profissionalismo que inveja. Eu preciso contar, a gente está aqui no take 2 dessa gravação. A gente teve um problema técnico que acontece. A Ana vai me contar se já teve algum, mas acontece, sim, eu sei. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Também não vamos exagerar, mas eu tava me borrando de medo de contar para ti que a gente tinha perdido a nossa gravação, o áudio da nossa gravação.
e que eu não conseguiria lançar o episódio que a gente gravou há 2 meses atrás. Tua barriguinha estava menor, eram só 5 meses de gestação. E quando eu fui conversar contigo, fui, né, tremendo de medo. E a Ana, mais do que prontamente, com esse sorriso, disse: relaxa, Lucas, isso acontece com todo mundo. Tirou assim um peso das minhas costas naquele dia. E sem mais palavras, eu só tenho que agradecer, né, por tu ter te disposto a vir aqui de novo, tá? A gente vai fazer desse episódio melhor que o outro, né? Que as pessoas infelizmente não sabem como foi, mas eu acho que cada um com suas crenças, eu creio que quando acontece esse tipo de coisa, porque a gente está tendo uma oportunidade excepcional. E obrigado de verdade, tá? Por ter colaborado com o Motion Talks e comigo. Eu não tenho palavras para agradecer. Imagina, até disse pro Lucas quando ele foi me contar que o episódio, né, deu problema no áudio e se a gente podia gravar de novo. Eu disse pra ele ficar tranquilo, porque já tinha acontecido alguns episódios comigo onde eu gravei treino, gente, do início ao fim. Onde eu fiz agachamento búlgaro, onde eu fiz agachamento sumô. Chegou no final do treino, não gravou, não pegou o áudio. E aí, além de não ter o conteúdo, né, eu tinha que treinar de novo. Ainda que o treino valia, né? Não, pelo menos, né? Mas aí era um trabalho também dobrado. Então, isso realmente, esses episódios acontecem e tudo certo. A gente entende. E agora estamos aqui, ó, com uma barriguinha. Pois é, Ana. Entrando no 7º mês de gestação. Mais de 250 mil seguidores no Instagram. Graças a Deus. YouTube tem quantos? 100 e tantos mil, né? YouTube tá com 162 mil. Facebook tá com 163 mil. E TikTok, 294 mil. Ah, tu faz dancinha também? TikTok? Não, dancinha não tem essa habilidade aí, não. E são quantos anos de educação física já? Eu concluí a graduação em 2014. Mas começou a trabalhar antes, né? Ou não? Comecei a trabalhar no segundo dia de faculdade. Então eu vim... Em 2010, assim, começou a trabalhar? Por 2010, exatamente, porque eu comecei... 2009. Nossa. 2009, eu comecei a graduação em 2009, que foi quando eu saí da minha cidade, do interior, lá de Cacique Doble, vim morar aqui em Caxias do Sul para fazer a graduação de Educação Física. E fiz a minha graduação na Faculdade da Serra Gaúcha, na FSG. E no primeiro dia apareceu uma oportunidade de estágio na academia da faculdade. Então, já no segundo dia comecei a trabalhar, né, como estagiária da academia. E isso foi agregando muito conhecimento, né, muita experiência em pessoas, em lidar com pessoas principalmente. E agora já são, vamos lá. 17 anos. Meu Deus do céu, 17 anos. Aí nesse tempo eu fiz também uma pós-graduação, então eu sou especialista em biomecânica aplicada ao exercício físico. Fiz vários cursos, né, na área de treinamento, emagrecimento, treinamento feminino, terceira idade, enfim. Muitos cursos, porque a gente tem que estar sempre se especializando. São 17 anos trabalhando principalmente com a musculação, que é a minha grande paixão. Né? Mas muito mais importante do que a educação física, né? É esposa do Júnior. Esposa do Júnior. E mãe do Santiago, Santiaguinho, que tá vindo na barriga. Né? 7 mesinhos, tá chegando em outubro. Chegando, graças a Deus, tendo uma gestação com tudo bem na vida, metendo o pé na porta. Eu brinquei essa semana, disse barriguda assim, bunda mole não, né? Ah, bom demais. Que a gente tá conseguindo treinar, graças a Deus. Eu quero ver a frase que tu vai falar hoje, porque na outra eu não esqueci da frase final. A frase final? Vamos ver se vai ser a mesma. Foi muito impacto. Eu tenho uma desculpa. A dica é que tem a ver com bunda. Tá, acho que eu lembro, mas assim, memória de grávida, se tem as grávidas assistindo esse episódio, elas vão saber, tá? Ela fica meio prejudicada. Ana, me conta então, antes da profissional de educação física, me conta aí rapidamente como é que tu chegou na educação física. Da onde tu veio, para onde tu vai, do que se alimenta? Quem é a Ana Paula Sensolo Ferreira, né? Então, eu nasci em Cacique Doble, que é uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade bem pequena, com 5 mil habitantes. Lá eu sou filha da dona Eroni Sensolo, né? Do seu Adão, eles são pais separados. Fui criada basicamente pela minha mãe e pela minha avó, né? Tive uma infância... A gente não tinha uma fartura ou ostentava, mas tive uma infância, assim, confortável, não posso reclamar.
né? Estudei a vida inteira em escola pública. E eu tinha em mente que eu ia fazer direito em algum momento da minha vida, quando eu era pequena. E depois isso foi mudando. Quando eu entrei no 2º grau, eu entendi que eu queria trabalhar com pessoas, né? E eu gostava muito da área da saúde. Então eu comecei a olhar muito para medicina. Só que aí minha mãe disse, Ana, medicina é uma realidade que hoje pra gente, ela, né, financeiramente é difícil. Ou você consegue passar numa universidade federal, né? Ou a gente vai ter que olhar outras frentes. E aí, estudando em escola pública, Estudando em sem escola pública, cursinho sem lá cursinho. na... Imagina que assim não tem, né? Lá é só Aham. escola pública, nem tem uma escola particular. Então é outra realidade realmente. E aí eu disse, não, então vamos olhar outras frentes. E aí eu comecei a olhar para fisioterapia, que eu achava muito similar ali, né? A linha de trabalho com a medicina. E aí fiz vestibular. Primeiro eu fiz o ProUni, o Enem, né? Tirei uma nota muito boa no Enem. Aí fiz o ProUni, fiz o vestibular. Passei no vestibular aqui em Caxias do Sul, tanto para educação física, tanto para fisioterapia na FSG quanto na UX, nas duas, né? Fiz a minha matrícula na FSG e aí, acho que uma semana depois, me chamaram com bolsa 100% pelo ProUni para educação física. Só que naquela época, a gente está falando de 2009, Tá. quem fazia educação física era quem não sabia o que queria da vida. Então, a academia, o personal trainer, o professor de academia, ele não tinha essa Tu foi presença, essa educada, né? força. Porque na minha época era pior que isso. Tu fui educadinha, Foi educadinha, né? né? Era Porque era os preguiçoso. preguiçoso, isso aí. Tanto que a minha mãe ficou muito Exatamente. frustrada quando eu disse, não, eu vou fazer educação física, eu vou aproveitar essa bolsa, né, de estudos. E ela disse que depois, então, eu podia trocar para fisioterapia, né? Então eu disse, beleza. Aí comecei a cursar educação física e eu me apaixonei pelo curso. Eu me encontrei ali dentro. Eu sempre digo que não fui eu que escolhi educação física, foi a educação física que me escolheu e eu não saí mais. Né? E aí depois foi uma luta ali para convencer ela que eu não ia trocar mais para Uhum. fisioterapia. E graças a Deus não troquei, porque foi realmente onde eu me encontrei. E aí dessa época em diante, o personal trainer começou a ter uma ascensão. As pessoas começaram a entender a importância de se Tu exercitar. acompanhou esse movimento, assim, porque Muito. eu lembro muito a minha adolescência, enfim. Nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, né? Aqui, o profissional de educação física, pô, quando eu fui fazer vestibular, tinha a visão de licenciatura, assim, sabe? Praticamente. Ele era ou um instrutor de academia ou um professor de escola. Ah, Exatamente. alguma coisa com preparação esportiva, algum clube, assim, de futebol, de algum esporte, assim, sabe? Mas essa visão de personal trainer e mais essa visão de negócio da educação física era zero, né? Não existia, né? Nem vou falar em digital, né? Para não Não, ficar nem é claro, feio para a nem gente esconder, existia. né? Nem vamos falar nisso, né? E para tu ter entrado com essa visão, inclusive com o preconceito da tua mãe, e ter virado paixão, é porque beliscou mesmo, né? Não, exatamente. E ali em 2009, 2010, poucas pessoas investiam para ter um personal trainer. Isso aí. Era algo que era fora da realidade, né? Não fazia parte. Então, eu entrei bem nesse momento onde começou a acontecer esse movimento. E foi um movimento bem interessante, porque principalmente as mulheres, elas não tinham muito espaço nessa área de personal trainer, de educação física. A gente via muitos homens É um mundo fazerem muito de educação homens, física. né? Que era, né, o mundo dos bodybuilders. Claro, claro. E aí as mulheres que entraram nesse momento, elas começaram a ganhar espaço dentro das academias. Até porque mulheres acabam se identificando muitas vezes com mulheres, têm mais sensibilidade, né? Se sentem mais confortáveis. Eu acredito que foi um momento que a educação física me escolheu, né? Que foi um momento bem interessante para eu entrar e para começar a atuar nesse universo feminino do treinamento da musculação. Nunca pensei em fazer licenciatura. Eu tinha certeza que eu queria ir para academia. Pra academia mesmo. Isso. E foi assim, tu disse que no segundo dia tu já começou a estagiar na academia da faculdade, né? Mas a percepção desse treinamento da mulher, ou de enxergar
o trabalho de personal, ele veio já depois de formado? Tu teve que comer muito pão que o diabo amassou, assim, de professorinha de academia ou não? Como é que foi isso? Sim, eu entrei. A academia da faculdade era uma academia escola. Então a gente entra para aprender, né? Entendi. Mas quem que treina na academia? Os alunos, Alunos de qualquer pessoal curso que. pode se matricular. Isso. E até pessoas de fora Ah, também entendi. podem treinar na academia da faculdade. E ainda não atuava como personal trainer, né, nesse momento. Então eu fiquei vários anos ali, uns 3 anos, trabalhando só como professora de sala de musculação, estagiária de sala de Entendi. musculação, para aprender, né, para ter Entendi. esse feeling, entender como é o treinamento. E muito além de. Que é algo que eu acho que é muito importante, que muitos profissionais não fazem, que é um erro muito grave, é você focar apenas no treinamento. Óbvio que as pessoas que buscam academia, elas querem performance, elas querem resultado estético, mas elas querem a relação humana. Que isso eu acredito que é algo que nada vai substituir. Não tem inteligência artificial, nada no mundo vai substituir essa relação humana. Então, você entender o aluno que você está atendendo, o que ele gosta de conversar, né? Quais são os interesses dele, se ele tá num dia para performar bem no treino ou não. Então, eu sempre tentei ter esse feeling sobre os alunos, que é algo que faz muita diferença depois para entrar no mercado do personal trainer. Entendi. E aí, em torno de 3 anos depois, eu tive uma oportunidade que eu agradeço até hoje. Até falei no outro episódio, no outro podcast, que a gente gravou e não deu, não foi ao ar. Vai ficar repetindo isso agora, que quando repetir o assunto a gente vai falar. Que era um professor meu da faculdade, o Daniel Viste. O Daniel era meu professor e ele era atleta de corrida. É até hoje, né? Um grande Triatleta. triatleta, cara fantástico. E ele odiava fazer musculação. Ele deve odiar fazer até Odeia. hoje. Odeia até hoje, eu acho. Até hoje, mas a musculação ela é fundamental para atleta, para pessoa jovem, para pessoa idosa. Não dá para substituir a musculação por nada. E aí ele disse: Ana, por que não quer de repente me dar aula de musculação? Não quer ser minha personal? Eu disse, poxa vida, eu vou ser personal do meu professor da faculdade. Como assim? Doutor, Do né? Daniel Viste, né? O cara. E aí ele me deu essa oportunidade também como uma personal escola. Eu dava aula para ele. Ele ia 2 vezes por semana, Bem quando ia. preguiçoso. Bem preguiçoso. Mas também foi uma oportunidade de me inserir no mercado do personal. E dali para frente eu comecei a criar uma cartela de alunos e, graças a Deus, estamos aí até hoje. Entendi. É uma coisa que às vezes eu vejo, porque a gente conversa, né, com muitas pessoas que ainda acham caro ter um personal. Nem todo mundo ainda investe no personal. E eu não sei como é a realidade hoje, porque muitos profissionais de educação física acho que almejam, né, uma carreira como personal, mas não tem noção de que o próprio salão da academia, da sala de musculação, é talvez o principal funil de vendas deles, né? Se ele lá como instrutor do salão se dedicar ao relacionamento pessoal, cara, em pouco tempo ele constrói uma carteira de personal. Não foi mais ou menos assim que funcionou para ti, assim? Tu trabalhava na academia, as pessoas já te conheciam, é quase que automático. Você vai, a pessoa te procura, mas tu não tá trabalhando de personal. É ou não é? Claro, hoje ser professor de sala de musculação é uma vitrine, né, para o professor. Né? Então, se você faz um bom trabalho, se você tem um bom atendimento, se preocupa com o teu aluno, entrega resultado, muitos desses alunos enxergam uma possibilidade de contratar como personal trainer. E depois que eu saí da academia, da faculdade ali, que era academia escola, eu trabalhei em mais algumas academias, sempre com esse pensamento de que quando eu concluísse a minha graduação, provavelmente eu ficaria só atuando como personal trainer. E aí entra uma outra coisa que a gente não aprende na faculdade, que é você é a tua empresa, né? Até que você é contratado, estagiário, funcionário, você, de certa forma, não é a tua empresa, mas depois disso você precisa aprender a gerenciar tudo, né? Captar clientes, reter clientes, fazer toda a administração financeira, gestão. Então, a gente não aprende muito disso na faculdade. A gente vai aprendendo depois com a vida. Quase nada, eu imagino. Quase nada. E teve uma fase que foi bem interessante, assim, da minha vida, que foi ali uma transição que aconteceu depois da pandemia, né?
bem na pandemia, na verdade, em 2020, que eu era professora de sala de musculação. Eu estava com a cartela de clientes de aluno presencial, né? Personal trainer cheia, lotada. Trabalhava, tipo, meio a meio. Trabalhava em torno de 12 horas por dia. Eu começava na academia 6 da manhã, tinha um intervalo de almoço, saía da academia 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então era uma época que eu estava bem sobrecarregada, até porque o nosso serviço ele demanda muito do nosso físico, né? Então a nossa energia tem que estar alta, você não vai dar aula se arrastando, né? Com a cara, ai, cansado. E aí então, é um pouco personal, um pouco psicólogo, já tem que conversar com o aluno, né? E tem que estar bem, né? Exatamente. E aí foi onde eu percebi que o meu rendimento estava baixando porque eu estava trabalhando muitas horas. E aí começou a pandemia, as academias fecharam, a minha avó faleceu, né, lá em Cacique Doble, minha mãe cuidava dela. E foi nesse momento que eu decidi dar um próximo passo, porque eu entendi que eu tinha potencial de alavancar, né, o meu financeiro, deixando de ser professora de sala de musculação e investindo só no personal trainer. E aí foi o que eu fiz, eu me demiti da academia, fiquei só com personal trainer. Comecei com as consultorias online, porque eu postava os resultados das alunas presenciais e as mulheres começaram a se interessar, principalmente mulheres, né? Mas eu já tive muitos alunos homens, tenho até hoje, alunos Até de hoje personal, tenho. E aí começaram a procurar meu trabalho, comecei a abrir uma agenda ali do online também, consultoria online. Só que essa agenda também acabou ficando lotada. E aí foi o momento que eu pensei, poxa vida, e agora? Né? Tá chegando gente, eu preciso dar um jeito de atender esse pessoal. E foi onde eu pensei em criar um programa de treinos online com o meu próprio método, que era um método focado em emagrecimento e definição muscular feminina. E aí surgiu o Programa Definidas. O teu salto, deixa eu entender, então. Calma. Da instrutora de academia para personal, tu fazia um meio a meio, ou só trabalhava na academia até a pandemia? Até a pandemia, eu tinha um meio... Não chegava a ser meio a meio. Eu trabalhava 4 horas como professora de sala de musculação e o restante O resto como do dia personal trainer. como personal trainer. Uhum. E aí foi a tua agenda ou a tua realidade financeira que fez tu querer mudar? Minha realidade financeira estava boa naquele momento, porque eu já tinha uma cartela de clientes boa. E era sozinha, só tu? Sim. Independente. Pagava as contas aqui Sim, na sim, cidade. já me virava. Se virava. Entendi. Então, o que me fez dar entender que o momento de professora de sala de musculação tinha acabado para mim foi o cansaço que eu tava físico de trabalhar tantas horas. Daí foi onde eu decidi. Mental, mas todo aquele cansaço daquilo. Exatamente. E aí, do começar a trabalhar como personal, que logo na sequência veio o insight da escala pro digital. Exatamente, porque aí eu tinha... Mas tu é meio sortuda também, né? Tu decidiu fazer quando começou o personal, tu decidiu sair da academia quando o que parecia ser um pavor, né? Que era a pandemia, medo de poder até usar as academias, tinha reserva nas academias, quantidade de pessoas, né? Lembra? Fechada e tal. Para uma realidade onde o online explodiu, né? Onde o online estourou. Estourou. É um pouco de sorte, um pouco de visão, entender o que está acontecendo no mercado. O que tu já era boa nessa época? Tu já fazia conteúdo, alguma coisa? Não, fazia nada. Nada? Mas nem no teu perfil pessoal, assim? Colocava rede só social? coisas de viagem, postava alguma coisinha de treino, algum resultado de aluno, mas nada com E estratégia. resultado teu? Resultado, eu postava a minha... Pessoal, assim, de tu já treinar, já ter... Ou já postava ou não? Alguma coisa, mas não com frequência. Tanto Entendi. que aquela época eu tinha medo de ficar postando muita coisa de trabalho e estragar o feed que era tão bonito de viagem. Era Pô, eu tô lindo. em Bali, olha só que delícia. Por que eu vou botar eu com roupa de academia treinando, né? Exatamente. Então eu postava alguma coisa assim, mas eu cuidava pro feed ficar bonito, ter Entendi. a foto da viagem combinando com a outra. Sabe aquela preocupação estética, né, do feed? Só que aí começou automaticamente a acontecer essa movimentação do Instagram, principalmente,
né? Das pessoas começarem a entregar, porque era muito vida pessoal lá, Claro. até esse momento. Não tinha venda no Instagram, Não né? tinha venda, não tinha trabalho. E aí começou a acontecer uma movimentação onde as pessoas começaram a entregar mais o que elas faziam, né? Como elas podiam ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a ter muita procura de consultoria online naquele momento. E eu pensei, poxa, eu acho que é o momento de começar a mostrar mais o meu trabalho e me preocupar menos com a estética do feed da viagem. Entendi. E aí foi uma transição também que aconteceu ali em 2020. Comecei a ter alguns alunos de agenda ali online. Só que aí também tem um limite de atendimento, né? Eu estava esgotada ali naquele limite. E aí eu pensei... Agenda online é o quê? É tipo como se tu manda um vídeo para ele fazer o treino? Como é que é isso de Não, eu agenda tinha um online? aplicativo onde eu fazia a consultoria, Entendi. entregava a consultoria mensal. Então, todo mês eu enviava os Montava o treinos, plano de analisava o treino e Lucas, tal. entregava Ele os te mandava treinos. umas fotos, algumas coisas Isso assim. aí. E conversava por WhatsApp para tirar dúvidas. Entendi. Né? E aí isso chegou no limite, que tu tinha que responder muito, tinha que fazer muito e não conseguia mais a conta. E aí eu pensei, por que não criar algo que eu possa escalar? Né? Onde eu consiga entregar o meu método que eu uso com as minhas alunas presenciais, que dá resultado para elas, onde eu possa colocar esse mesmo método no online e entregar para as alunas que vão treinar no online. Certo. E outra, eu pensei em viabilizar também financeiramente, porque é como você tinha me perguntado, né? Muitas pessoas hoje querem um atendimento um pouco mais personalizado. Você chega lá na academia, tem muitas academias low cost, que elas entregam um aluguel de equipamentos, Claro. mas você não tem um atendimento, né? Você tem uma fichinha padrão, muitas vezes, que você segue algo bem genérico. Então, se você tem algo mais personalizado para os teus objetivos, para as tuas necessidades, com certeza você vai ter resultado mais rápido. Então, foi isso que eu desenvolvi no meu método. Né? Eu personalizei um método para as mulheres que queriam perder barriga, firmar a musculatura. E aí, esse método, que eu entregava tanto no presencial, eu comecei a entregar também no online. Entendi. E as mulheres começaram a ter resultado também no online. Isso que eu queria te perguntar, como é que foi essa percepção? Porque na pandemia, quem teve essa visão vendeu muito curso, né? Muita gente de vários segmentos, né? E muitos não se sustentaram, né? Porque até o ponto que as pessoas se interessaram, compraram, acharam legal e tal, mas no teu negócio, não haver resultado do cliente é ruim, né? É essencial, né? Como é que tu fazia isso? Como é que tu tinha esse feedback? Como é que tu foi avaliando que o teu método funcionava? O que não deu tão certo? Como é que foi isso? Um problema que eu nunca tive foi o de me reinventar. Então, sempre que eu não tenho medo, cair, eu vou chorar uma noite e no outro dia eu já vou pensar o que a gente pode fazer. Então, na pandemia aconteceu isso. Por que muitas pessoas não acompanharam o movimento, né, ou não se reinventaram? Porque simplesmente travaram no problema. Então, nós da educação física, a gente teve esse problema que as academias fecharam. Então, quem atendia só presencial, que era o meu caso, a gente travou, a gente não podia trabalhar. Sim. Ou ia na casa da pessoa, sei lá. Exatamente. Só que daí, nesse momento, eu pensei, temos um problema. Eu não sei por quanto tempo vai durar esse problema. O que a gente pode fazer? Como eu posso ajudar as pessoas que estão em casa, que estão surtando, né? Sem poder ir para academia, se exercitar, cuidar do corpo, da saúde. Nesse momento, eu decidi criar um canal no YouTube, que eu não tinha 100 inscritos. E eu me propus a fazer lives de treino todos os dias. Na verdade, não podia ser live porque eu não tinha que bater acho que 1.000 inscritos para fazer live. Isso aí. Então, mas eu me propus a subir vídeo todos os dias para as pessoas treinarem em casa comigo durante a pandemia. E eu acredito que ali muitas pessoas conheceram o meu trabalho. Entendi. E viram a possibilidade do treino online. E aí, o que aconteceu, que agora eu esqueci da tua última pergunta ali, eu quis contextualizá-lo. Não, eu queria entender a lógica do resultado do online. Ah, certo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a entregar esses treinos,
né? Aconteceu essa movimentação e daí depois, em seguida, eu já criei o meu programa de treinos online. Ok. Aí no programa de treinos online, eu tinha uma preocupação que era como é que eu vou personalizar o método, como é que eu vou mensurar os resultados dessas minhas alunas. Porque no presencial é mais simples. Você consegue visualizar, você consegue fazer avaliação física, você vê o teu aluno todo dia. E no online, eu criei todo um protocolo inicial, né, pro programa Definidas, onde a aluna entra, ela passa por esse protocolo inicial. A partir disso, eu personalizo o método. Então, ela responde um questionário, eu conheço ela, eu sei as necessidades, quantas vezes por semana ela vai treinar, o que ela quer melhorar do corpo. Ela me manda fotos medidas através lá do nosso Instagram das alunas. E mensalmente eu peço para ela reenviar essas fotos e medidas. Porque aí eu consigo ter parâmetro da evolução dela, né? Tanto em medidas quanto em imagens. E de feedback também que a gente consegue conversar. Eu dou atenção para elas, né, em tempo integral enquanto elas estão no programa. Mas eu consigo mensurar através desses dados a evolução que ela está tendo e fazer ajustes que precisam ali dentro dos treinos. E o que foi mais difícil nessa época? Na época que eu... Nesse começo, assim, do programa? Foi criar conteúdo? Foi tempo pra... Tu sabia mexer nas coisas? Vídeo e tal? Como é que foi isso? Foi um perrengue, né? Isso foi o mais difícil? O que foi? Porque treinar tu sabia, né? Sim, é que tudo que é novo tira a gente da zona de conforto, é um desafio. Então, primeiro, esse desafio de se colocar em frente à câmera, trazer, passar segurança, passar a informação que você quer passar através da câmera. Se comunicar, né? Parecer natural. Parecer natural. Porque senão você fica um Robocop ali falando, né? Então, agora... E no começo é assim mesmo. Sim, Depois claro. a gente vai criando mais naturalidade. Fora os perrengues, que é tudo um universo novo, né? A gente não tem um amplo conhecimento. Era eu e eu tinha um sócio naquele momento, né? Que a gente ainda não era sócios, depois é que a gente se tornou, mas a gente se ajudava ali. E então eu tinha uma equipe minúscula para a entrega que eu queria fazer. E muitas pessoas acham, o digital ele não dá trabalho, mas ele dá muito trabalho. Você criar hoje eu tenho uma plataforma com mais de 600 conteúdos lá dentro. Entre treinos, em casa, academia, cardápios, vídeos explicativos, são mais de 600 conteúdos. Então, até você montar toda essa estrutura, até você entender como você vai fazer para captar os clientes que vão chegar até você, que vai chegar um monte de gente. Sim. Alguns vão comprar, a maioria não. Como é que você faz para reter essas pessoas? Você tem que entregar um bom trabalho. Como é que você faz para vender de novo para elas? Então, é um trabalho que ele é muito grande, né? Então, acho que o maior desafio foi, primeiro, me colocar em frente às câmeras e, segundo, sair da cabeça só de personal trainer, que eu era até então, e eu gerenciava minha vida financeira, para uma cabeça de empresária, de criar uma empresa, né, com o programa. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto. Com financeiro, com processo. Tive que estudar isso, tive que fazer vários cursos, fui para São Paulo, comecei a entender um pouco mais de gestão, funil de venda, liderança, porque aí a gente precisou aumentar a equipe, então precisei contratar um funcionário para fazer toda a parte de edição de vídeos, edição de artes, gerenciamento de alunas, um gestor de tráfego. A gente começou a crescer a equipe e eu era líder. Então, eu precisei entender como eu saía da personal trainer Ana Paula Sensolo para empresária Ana Paula Sensolo. Tu chegou a parar de fazer o presencial? Não. Quando bombou, não? Nunca parei. Nunca parou, até hoje? Até hoje. Eu adoro o presencial. O presencial é como... é um momento onde eu relaxo. Parece que eu não estou trabalhando. Entendi. Então, muitas vezes eu passo grande parte do tempo na frente do computador, trabalhando, criando treino, conteúdo, né? E o presencial, ele é um relax. Quase assim, não é trabalho. Quase não é trabalho. Mas eu reduzi muito, eu tive que fazer essa transição. Eu cheguei a ter uma cartela de clientes presencial de 25 alunos. Né? E isso é bastante, eu não sei dizer. Isso é muito. Considerando uma média de que cada aluno treina 3 vezes por semana. Nossa, um personal. Sim, daí tá louco, 75 horas na semana. Exato. Era uma cartela bem grande. E depois eu reduzi muito, fui fazendo essa movimentação,
Foi bem difícil deixar, né? Demitir alguns alunos. Demitiu alunos Tive ou que eles foram saindo e tu não foi eu tive que renovando? demitir os alunos presenciais para conseguir focar mais no digital. Então, eu demiti, é feio dizer, mas enfim, eu demiti em torno de 17, 18 alunos. Fiquei com 7. E é o que eu me mantenho até hoje. Continua aí contigo. Exatamente. São 7 alunos que eu tenho hoje. Né? Até por esse período que eu tô da gestação também, eu optei por ter uma vida mais mansa agora. Tirar um pouquinho o pé para curtir esses meses, né? Entendi. E para eu entender em números, quantos alunos tu conseguiu colocar nesse programa? Como é que hoje o programa, depois de estar consolidado, ou qual foi o ápice, como que é hoje isso? Programa Definidas, primeiro ele era Programa Você Definida, né? Depois eu mudei ele para Programa Definidas. Ele nasceu em maio de 2021, então hoje nós estamos em agosto de 2026, são 5 anos, né, de Programa Definidas. E de lá até agora são mais de 7 mil alunas em 23 países. 23 países? 23 países. Mas tu tem aula em espanhol, em inglês? Não, são brasileiras normalmente. Quer dizer, tem alunas sim que são... Tem aluna argentina, alunas portuguesas, quem entende a língua portuguesa, né? Mas a gente tem alunos... Sotaque de Cacique Doble, né? Exato. Misturado com a Gringolândia. Mas eu tenho alunos em 23 países. Que demais. Estados Unidos, México, Portugal, deixa eu ver, bom, Inglaterra, Austrália, tem aluno na Austrália. Entendi. Mas o segundo país que mais tem alunas, além do Brasil, óbvio, é Portugal. E depois Estados Unidos. Puxa vida. Parabéns, Ana. Obrigada. Demais, hein? Poxa. Quando é que tu percebeu... Porque tu me disse já lá no começo da academia, ainda como estagiária, que tu gostou da lógica e começou a perceber o movimento feminino, né? Um ambiente que era muito mais masculino, né? Dos treinadores há, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. O programa nasceu já para mulheres? O programa nasceu para mulheres. Ah, já nasceu para mulheres. O programa nasceu para mulheres. Porque o que eu entendo, né, que é muito mais fácil uma mulher comprar um programa de treinos para fazer em casa ou uma consultoria de treinos para fazer na academia do que um homem. Tem muitos homens que treinam sozinhos, né, ou treinam com um parceiro ali, um amigo, ou treinam com o instrutor da academia, mas o homem ele não tem essa... Até hoje, acredito que o homem não tem muito essa cultura de ter um programa de treinos. Ou se ele buscar, vai ser uma consultoria individualizada, focada em algo mais específico, né? Mas as mulheres, elas aderem mais a esse tipo de trabalho de programa de treino. E algo que eu acredito também que é uma força muito grande disso é a comunidade. As mulheres, principalmente, elas gostam de se sentir pertencentes a uma comunidade, a um grupo. Me fala sobre isso um pouco mais, então. Isso faz com que as mulheres elas tenham mais aderência, né, ao hábito, que elas se sintam mais motivadas. E no programa Definidas, nós temos, então, as definidas, que é a comunidade das definidas. Então, eu tenho um grupo lá no WhatsApp das alunas, onde elas trocam várias mensagens, experiências, situações que elas estão passando, se motivam, compartilham dores. Então, elas se sentem pertencentes a esse grupo. E esse senso de comunidade, ele fortalece muito a aderência à prática do exercício físico. Né? Porque elas são as definidas. Então, a definida foi treinar hoje? Ah, entendi. Vira aquela coisa de eu tô aqui treinando e tal. Exatamente. Entendi. Então, isso no trabalho online, ele traz muita força. Eu sempre me preocupei muito em trazer esse espírito de grupo, mas além tu da sempre se consultoria. preocupou numa formação? Como é que tu percebeu? Porque dá para perceber que visão é uma coisa que tu tem. Tu construiu algumas visões, né? Essa foi uma visão desde o começo, esse senso de comunidade. Porque hoje a gente está vendo 2025, 2026,
com esses ecossistemas de educação, todo mundo falando sobre comunidade. Comunidade. Estruture seu ecossistema, você precisa ter uma comunidade de clientes, né? Comunidade de fornecedores, comunidade de parceiros e tal. E ao que me parece, você já está com isso há algum tempo já, com esse senso de comunidade. De onde vem isso? Desde o começo, né? Porque eu sempre percebi que na academia ela é uma comunidade. Entendi. Academia. Então, quando eu pensei em criar um programa de treinos online, eu pensei em levar esse espírito da comunidade que se tem, né, numa academia onde você cria vínculos ali com as pessoas, para o online. Só que daí no online a gente não tem esse contato físico, mas a gente pode ter um grupo de WhatsApp, a gente pode fazer lives de treino, né? A gente pode compartilhar fotos Do treino, do do treino. resultado, do que for. Exatamente, para criar esse espírito de comunidade. E desde o começo deu muito certo. Desde que eu criei o programa, eu já vim com os grupos, com a interação entre as alunas. E realmente elas adoram. Desde o começo já foi bem bacana. Que demais. E conta o que foi pedra no sapato do teu negócio. O que foi sei lá, se não há mais ou as maiores dificuldades que tu teve até o negócio assim realmente estar estruturado assim? A maior pedra no sapato que eu tive ao longo desses anos, desde 2021 até agora, foi um momento que aconteceu em 2024. Tava tudo certo. Não faz muito, então. Não. Tudo certo, faturamento bom, muitas alunas, tudo acontecendo muito bem. Mas foi um momento que eu me perdi da Ana Sensolo na produção de conteúdos. Porque o digital hoje, desde, enfim, né, que foi criado, aconteceu ele movimenta muito rápido, ele muda muito rápido, ele muda o tempo todo. Então, o que você produzia de conteúdo em 2022, para 2023 já mudou, para 2024 já mudou, e não é nem questão de ano, é questão de um mês, isso foi acelerando muito. Principalmente agora, né, com inteligência artificial, com as edições de vídeo super, né, mirabolantes. 1 milhão de trends todo ano. E a concorrência, ela aumentou muito também. Né? Todo mundo começou também a enxergar uma porta ali no digital e produzir conteúdo, levar o seu trabalho. Então, nesse momento, eu comecei a testar muitas frentes, olhar um conteúdo do Lucas e pensar, de repente, esse tipo de conteúdo vai dar certo. Olhar para outro e pensar, não, agora acho que esse aqui. E aí eu me perdi da minha essência, do conteúdo que eu gostava de produzir para levar até o meu público. Porque eu comecei a olhar muito para os outros. E aí foi nesse momento que eu comecei a ter uma gastrite nervosa, né? Tive que até mudar meus hábitos alimentares, justamente por essa pressão de produzir, de viralizar, de mais, alta produtividade o tempo inteiro. E aí foi quando eu decidi parar. Peraí. Calmou. Vamos olhar de novo para dentro e vamos buscar quem que é a Ana Sensolo, quem que é a Ana Sensolo personal. Lá na essência. Aí foi que eu comecei a fazer terapia, né, onde eu comecei a buscar de novo os meus valores, porque a gente só tem certeza de quem a gente é se a gente tem os nossos valores bem claros. Comecei a cuidar mais por dentro de mim para conseguir levar isso de novo até o meu público. Né? Então, parar com o excesso de comparação. Por que aquele personal lá viralizou esse vídeo, tá com tantos, né, mil seguidores e eu não crescendo nessa velocidade? Então, acho que isso foi um movimento que aconteceu com muitos criadores de conteúdo nesse momento. Então, houve essa desaceleração, olhar de novo para dentro, para se reencontrar, para voltar a produzir. E hoje a gente já enxerga um movimento agora, né, 2026 principalmente, que são dos conteúdos... A galera parou um pouco com a alta performance, alta produtividade o tempo todo, e começou a valorizar muito mais uma moeda que é a mais valiosa, que é o tempo. Né? Então, antes uma bolsa de luxo, o tênis mais caro era o que mais valia.
Hoje não, hoje é o tempo. Então, a moeda mais cara que tem é o nosso tempo. Então, poxa, eu tenho tempo para ir na academia de tarde, né? Eu tenho tempo para fazer meu treino, para curtir minha rotina. Então, a alta produtividade, ela deu um pouco de espaço para essa desaceleração e a gente conseguir se encontrar de novo. Tu sente que se reencontrou? Sim, depois que eu fui para terapia, comecei a olhar para dentro, comecei a buscar meus valores, com certeza muita coisa mudou e para melhor. Entendi. E o Mas que pra não te melhor. fez desistir nessa hora? O que não me fez desistir do trabalho, do programa, Isso aí. Esse teu plano. a paixão que eu tenho por tudo isso, né? Não tem como. Quando eu fui buscar lá dentro quem é a Ana Sensolo, não existe Ana Sensolo sem Ana Sensolo personal. Entendi. Não existe. É tudo misturado, não tem como separar. É o que eu amo fazer. Por isso que não é trabalho quando tu tá Por isso que, lá treinando. exatamente. Por isso que não é trabalho. Eu amo fazer o que eu faço, levar exercício físico para a vida das pessoas, ajudar as mulheres a emagrecerem, voltarem a se olhar no espelho, elevar a autoestima. Então, realmente é isso que me motiva. Entendi. Dá pra dizer que tu tem um único plano na tua vida profissional nesse sentido, né? Que é teu caminho, tua essência. Fazer teu propósito. Não é a única fonte de renda, né? Vamos lá que a Aí gente é não outra pode coisa, depender né? É outra de coisa, uma. né? Hoje em dia não dá para depender de Mas uma o fonte só. caminho da tua vida pro teu propósito, eu não tô falando profissional, eu tô falando a Ana só existe para um único propósito. Sim, eu amo o que eu faço. Eu amo levar o exercício físico até as pessoas, promover saúde, Bom. beleza, autoestima. É isso. Sabia que a tua história podia estar aqui nesse livro. Não existe plano B. Não existe plano B, é só o plano A. Só plano A. E o jabazinho que a gente vai fazer no livro, qual eu sou coautor. Tá? É meu primeiro livro de coautoria. Não existe plano B. Ó, Tiagão, take aqui no Não Existe Plano B. Nosso livro que é de organização do nosso querido João Brognoli, aqui de Caxias, com prefácio de Flávio Augusto. Não é fraco o nosso prefácio. E aqui são 38 histórias, Ana, sobre empresários, empreendedores que na maior parte das vezes tiveram que resgatar a sua essência para muitas vezes encontrar o seu verdadeiro plano A, né? A gente muitas vezes entende que a gente tem que sair do ponto A para o ponto B, mas com uma lógica de que se não der certo, eu vou para cá. Se não der certo, eu vou para lá. Mas ter ovos em diferentes cestas, ok, isso é estratégia. Mas a Ana em essência de verdade precisa fazer a Ana em essência de verdade acontecer, né? Uhum. E é isso que essas 38 pessoas escreveram aqui, cada um com a sua história. A minha aqui também está aqui. Conta um pouquinho de como o meu plano A foi resgatado, né? De momentos que a gente acaba realmente se perdendo na vida de alguma forma, né? Querendo mais, querendo crescer, querendo um monte de coisa, né? Querendo agradar os outros, querendo se comparar, querendo várias coisas. O livro é dividido em pilares, né? A gente fala aqui de corpo, de espírito, de mentalidade, de família e de ecossistema. E tem muito a ver com a tua história. E é por isso que eu queria te dar esse exemplar, tá? De presente, Olha só, por favor. muito obrigada. Ah, vou ler porque eu quero. O plano A, na verdade, assim, entre o plano A e o plano B, né? A gente tem que encontrar formas de fazer o plano A dar certo. Esse é o ponto. Às vezes vai ter que... O objetivo é a montanha, né? Você vai, às vezes, desviar de uma pedra, mas o objetivo é chegar lá, né? Então, exatamente. E aí, quando a gente começa a enxergar que o nosso objetivo é a nossa família, é a nossa essência, aí... se precisar trocar de emprego, não tem problema, se precisar trocar, mas a nossa essência precisa estar aí. A tua essência não é... Dá para perceber, não é a educação física em si. A tua essência é ajudar as pessoas a encontrar... Sim. Sua melhor versão, a encontrar... Educação física é o caminho. É o caminho. É o veículo. Né? É isso aí. Muito obrigada. Vou começar a leitura. Espero que tu goste, tá? Tem um recadinho para ti, que eu deixei ali no livro, tá? E
Não Existe Plano B, você encontra, né, nas melhores livrarias, tá nos principais aeroportos do país, tá também nas melhores livrarias do país, e você também encontra na Amazon. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você adquirir o Não Existe Plano B. E é um presentinho, espero que tu goste, tá? Muito obrigada, Da adorei. leitura. Tu precisou construir uma marca, não é, Ana? Sim. E eu te acompanho há bastante tempo. Eu peguei bem o começo. Por a gente ser da mesma cidade, eu conhecia vários professores da Six. O Dani Viste foi meu professor de corrida, né? Por muito tempo, né? Eu adoro o Dani. E acho que nesse momento eu passei a te seguir há muito tempo atrás e eu vi a tua ascensão. Mas eu percebi ali que teve uma construção estética da marca. E eu não estou falando de estética feminina, eu estou falando de estética da marca mesmo, de personal, né? Como é que tu enxerga o marketing do teu negócio hoje? Como é que para ti se posicionar no mercado hoje, talvez confrontando aquela ideia da medicina e da fisioterapia lá atrás, né? Com o preconceito do professor de educação física, e hoje podendo entender que com um bom negócio, com uma marca forte, né, um personal trainer ganha mais que o médico, né, muitas vezes, né? Então, como é que foi esse entendimento e essa construção de marca para ti? A construção de marca do meu negócio, ela veio muito ligada ao meu nome, né? Primeiro, então, eu construí a marca que eu queria, que era do programa Definidas. Mas, muito além disso, existe a marca Ana Sensolo, que é o meu nome, né? Então, hoje, quem entra no programa Definidas, entra por quê? Pela Ana. Porque quer treinar com a Ana, porque se identificou de alguma forma com a Ana. Então, a minha preocupação foi sempre em passar a verdade para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, tanto em relação a resultados, quanto em relação às parcerias que surgiram, né, nesse período. Então, eu sempre tive essa preocupação em fazer parcerias apenas com marcas que tivessem uma conexão comigo, né? E assim eu fui construindo a marca Ana Sensolo e a marca do programa Definidas. Então, eu lembro que teve um momento que eu estava um pouco desalinhada assim na comunicação da marca, com as cores que eu usava, com as roupas que eu usava, com o que eu queria transmitir para quem estava do outro lado da tela. Então, aí eu busquei uma personal stylist. Não era um personal stylist, mas enfim, Uma consultoria de moda que consultoria de fosse? De imagem, imagem, né? ok. Pra gente conseguir alinhar melhor as cores, a minha imagem, a roupa que eu usava, porque eu queria transmitir, né? Porque tudo comunica. Não é só o que eu falo que comunica. A forma como eu tô vestida comunica, né? A forma como eu olho comunica. Tudo acaba comunicando. Coloca o QR Code da Urban Class e ela já vai fazer para mim a propaganda. Pode seguir. E aí, vamos seguindo, né? Então, teve todo esse alinhamento, assim, da minha imagem nas redes sociais com o que eu queria transmitir. Eu sempre gostei de compartilhar parte da minha vida pessoal, além do treino, porque eu entendo que hoje, se você tem uma empresa, né, um Instagram de uma empresa, onde você compartilha conteúdos da empresa, tem uma dificuldade maior desse conteúdo crescer se comparado com uma pessoa. Então, a pessoa, quando ela coloca a cara, tende a vender Quem mais. compra de pessoa, não compra Quem de... compra de pessoa se conecta com pessoa. Então, eu sempre mostrei um pouquinho quem é a Ana, além da personal, né? Como é minha rotina, como está sendo a gestação, porque isso tudo conecta muito com as mulheres. E tem muitas vezes que a gente está passando pelas mesmas coisas. Eu não sou só uma profissional, eu sou também uma pessoa que tem, né, suas dores, seus sonhos, suas frustrações. Então, tudo isso também acontece comigo. Então, esse lado mais humanizado é o que constrói uma marca forte ligada ao nome. Então, eu acredito que hoje quem busca treinar comigo é porque se identificou com a Ana, que saiu lá de Casque Doble, ou com a Ana,
que entrega bons treinos, mas que também mostra Isso que eu queria dizer, né? tem uma celulite. Resultado é muito essencial para ti, não é? Mostrar resultado estético. Resultado teu e das alunas, né? Isso faz totalmente parte da autoridade ou O não? resultado, ele se vende. É o que mais eu né? entendo, acho. Não sei o que tu pensa. O resultado, ele vende. Quando eu mostro o resultado das minhas alunas, meu resultado, resultado. né, é algo que se vende sozinho. Entendi. E hoje tu tem uma rotina muito voltada para tudo isso, né? Não dá para falar o que tu fala na rede social e agir no oposto, né? Não tem. Agora eu tô passando por outra fase, né? Não, tudo bem, mas aí é... Agora eu tô treinando e a barriga só cresce. Beleza, é uma coisa que É aconteceu comigo incrível. várias vezes na vida também. Mas no teu caso, por um bom motivo, né? Exatamente. Mas eu digo assim, pô, essa coerência da marca que eu queria trazer, né? Uhum. Eu sempre vejo na tua rede social coerência total. E eu falo coerência, inclusive, naquilo que não é perfeito, como tu diz, né? Uma mulher vai ter celulite. Ponto, Sim. né? É sinônimo enfim, do corpo. Mas a Ana não tá na bebedeira, né? A Ana não tá comendo, sei lá, só porcaria, só fast food. Apesar de muitas vezes estar numa viagem e eu ver que tu possa, sei lá, estamos aqui tomando sorvete, né? Claro, tem os momentos, né? Os momentos onde a gente se permite. Já tive muitos momentos na minha vida de fazer festa, agora eu tô bem Acalmou o mais. coração. Calmei. Mas realmente, eu não posso vender algo que eu não aplico comigo mesma. Entendi. Eu não posso vender treino se eu não treino. Eu não posso vender que você vai perder barriga se eu sou barriguda. Né? Então tem que ter coerência. Por incrível que pareça, Ana entra nas academias e o que tem de personal que é assim. Né? Parece, de novo a gente volta por uma lógica que eu queria falar agora um pouco, porque eu quero dar um recadinho. Meu parceiro Subvisual, tem um básico bem feito, né? Sim. Que é se colocar. Eu me coloco como profissional de educação física, me coloco para transformar corpos e mentes e autoestima das pessoas, e eu não consigo fazer isso comigo mesmo? Sim. Difícil, né? Isso é polêmico, né? Mas... É polêmico? É polêmico. Sério, eu não acho polêmico. Polêmico. Muitas pessoas defendem que não, que o personal trainer, ele não precisa, ele pode tá bem acima do peso, né? Desde que ele Eu discordo, tá? Tô falando reto pra você. Pode fazer o corte. Discordo. O personal trainer tem que estar shapeado. O que acontece hoje? A gente tem algumas realidades que a gente precisa ter um certo cuidado, como, por exemplo, o mundo das redes sociais, ele nos mostra muitas vezes uma estética, uma estética que ela é alcançável de outras formas, né? Não de formas naturais. Então, o que eu entendo? O personal trainer, eu concordo contigo, o personal trainer, gente, tem que estar fisicamente bem, tem que ter força, tem que saber treinar, tem que fazer o movimento correto. Precisa estar no melhor shape do mundo, super hipertrofiado, seco. Não, né? Não precisa. Porque nós somos pessoas reais, né? Então vão ter momentos que você vai estar melhor, vão ter momentos que você não vai estar naquele shape todo. Mas, dentro de um shape natural, um personal trainer, concordo, ele tem que estar bem, né? Fisicamente. Só que o que acontece? Hoje a gente vê muita mulher com barriga seca, sem nada de gordura, né? Zero celulite, um corpo assim perfeito. E vende isso como se fosse um corpo natural. Entendi. Então, muitas outras mulheres que veem isso acabam se frustrando, achando que conseguem aquele resultado, sendo que, de forma natural, sendo que, na verdade, ali tem muito procedimento estético, né, envolvido, tem uso de hormônio, tem uso de medicamentos. Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais atencioso para evitar esse tipo de comparação e frustração. Entendi o teu ponto. Ok, concordo. Vou mudar a minha fala agora, tá? Eu concordo com isso. Até porque padrão estético é uma coisa que, por si só, já é relativo, né? Sim, vai mudando o tempo todo. Vai mudando agora o tempo todo. Agora a gente está no padrão das mulheres magérrimas. Voltou as magérrimas agora, né? Infelizmente, né? Que a gente lutou muito tempo para sair disso. Isso.
O pessoal fala, né, com as canetas é a doença do próximo tempo, a sarcopenia, né? Porque ninguém treina mais e só emagrece, né? O básico ele tem que ser Isso muito aí. bem feito, né? Exatamente. Mas o ponto para mim aqui é coerência, né? E vamos colocar dentro de um range essa coerência, que não é exagerada, mas é o básico, né? O básico O bem personal feito. tem que treinar. Uhum, Personal não pode ser obeso mórbido. uhum. Personal não pode ser anoréxico, sabe? Personal tem que dar exemplo, né? Eu acho que a cultura de você educar pelo exemplo, né? Ela é essencial. E vamos tirar um pouco agora aqui da perfeição, né? Porque a gente sabe que não existe. Muitas vezes vai ter várias outras ferramentas ali na perfeição que levam, de repente, a Ana até aquela Ana de 2024 que estava querendo se comparar e buscar Uhum. outras coisas, né? Quando a gente vai para o mundo das frotas, Aninha, que é o mundo da subvisual, que parece um mundo nada a ver, né? A gente está falando de ônibus, caminhão, carro, de marcas, no final das contas. Eu quero trazer exatamente isso, do básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Você transporta passageiros, você quer transmitir o quê quando você vai transportar um passageiro? Tu vinha de ônibus, de Cacique Doble ou só de carro? De ônibus, O Zoom, é de ônibus. Um ônibus limpo, segurança. com segurança, que tu sinta a confiança de entrar aí. Você chega no ônibus, tá lá com o adesivo desbotado, o adesivo caindo, sujo. Você já perde, você já... Pô, que porcaria é essa aqui que eu vou entrar para fazer uma viagem de, sei lá, 4 horas em Serra, né? E é bem diferente de você ser bem recepcionada por um motorista de uniforme alinhado, ônibus limpinho, bonitinho. Faz a diferença, né? Com É o certeza. básico bem feito e é o que a Subvisual te ajuda, a empresa, a fazer com a tua frota. Porque como a Ana disse, né? E a gente pode falar muito sobre isso. Tudo comunica. A maneira como eu estou falando contigo agora comunica, da mesma forma que a minha roupa comunica, da mesma forma que as minhas atitudes comunicam, que a recepção da minha empresa comunica. Então, se você que tem aí a sua frota, deixa a tua frota comunicar desleixo, deixa a tua frota comunicar perda de cor. O que é cor, cara? Cor é trazer vida, né, para as coisas. E quando você deixa isso acontecer, você está denegrindo a tua própria imagem, denegrindo a imagem da tua empresa, da tua marca. E as empresas gastam tanto em branding hoje para fazer campanhas absurdas e às vezes esquecem do básico bem feito. Então, se você quer cuidar da tua frota, entender que ela é um outdoor ambulante que vai transmitir tudo que a tua marca precisa transmitir, né? Acessa o QR Code, vai lá no site da Subvisual, entra em contato com o pessoal e aí você vai ter o que existe de melhor em tecnologia, em eficiência produtiva, em durabilidade, para que a tua marca seja entrincheirada, né, e protegida, né, contra chuva, vento, sol, intempéries, mas principalmente mostrando o melhor da tua identidade, a nossa melhor versão. A gente deixa o... É quase como se fosse assim, lá no Subvisual, é tratamento estético para ônibus, caminhão. Pô, tem que estar na melhor versão, né? Tem que transmitir a melhor versão. Muito bem. Dona Ana, deixa eu compartilhar contigo agora, eu queria falar um pouco sobre treino. Eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Eu treinei, treino musculação há 5 anos. Comecei nessa época aí que tu começou o programa. Tá? Final de 2020, acho que foi o início de 2021. Eu lembro que no começo era pandemia, tinha que treinar de máscara, inclusive, quando eu comecei a treinar. No passado, treinei na Six quando abriu, tipo, a aula inaugural lá, quando a academia abriu e tal, mas nunca consegui dar consistência de treino. E eu comecei a ter consistência de treino faz 5 anos, todos os dias, umas 5 vezes por semana. Sem resultado. Durante 5 anos. E este ano, não está escrito no livro, mas faz muito parte do livro isso, porque é a mesma vibe, né, de reencontro pessoal. Eu disse, esse ano o resultado vai, porque eu quero me olhar no espelho e sentir orgulho de mim. Seja profissionalmente, seja como pai, seja como esposo, e seja, assim, esteticamente e com saúde também. Pô, eu já tive situações de... Tô chegando nos 40 e chegar assim, pô, olhar o exame, o colesterol subindo e pô, não, né, não dá, né? Eu quero viver muito, cuidar do meu filho, ter saúde para brincar com ele muito, com os netos lá na frente.
E aí eu comecei o movimento, contratei um personal. E faz 5 meses que eu tô regradinho, dizendo não pra todo mundo. Dieta, treino. Virou o chato. Virei o mala. Nós vamos falar sobre isso. Virei o chato. Pra mim, é a parte mais difícil. Virar o chato. Porque ninguém me entende. As pessoas me oferecem doce e bebida alcoólica como se fossem oferecer uma linha de cocaína pro viciado. Porque eu tenho consciência que eu tenho transtorno alimentar. Eu não consigo me controlar. Então eu prefiro negar. Né? Mas o resultado veio. De 27% de BF, estamos aí com 13 agora. Olha aí, parabéns. E primeira vez que eu tô vendo que eu tenho um abdômen também, né? Que não é só pochete. Esposa brigando, já para de mostrar que tá sem camisa, qualquer coisa já tá tirando a camisa, já dá briga lá em casa agora. Mas uma briga boa porque eu tô muito feliz. Foram 5 anos dando errado. Desistindo, fazendo dieta, volta, faz dieta, volta. Na tua experiência, por que não dá certo? Por que as pessoas não conseguem? Porque a maioria das pessoas não consegue evoluir o seu físico e a sua saúde, mesmo sabendo, porque hoje o volume de informação é absurdo, né? O que tu pode me falar pra isso de mim? Na maioria dos casos, sem generalizar, tá? Porque existem alguns casos que realmente tem algum outro fator que está atrapalhando o resultado, que aí precisa de uma investigação maior. Mas na maioria dos casos onde a pessoa não tem resultado, seguindo um treino certinho, seguindo a dieta certinho, que ela mente que ela tá fazendo. Mente pra si mesma, Ela né? mente para ela mesma, né? Então, a época que esses 5 anos aí que você treinou, que você não teve resultado. Você falou que o personal você pegou há 5 meses atrás. Aquela época provavelmente ia sozinho pra academia, treinava fofo. Até pesado, mas sabe aquele dia que tá cansado, faz fofo. Não seguia um método de treino. Não, sem método. Fazia os exercícios que gostava. Mais ou menos, sim. Tipo, búlgaro eu não fazia. Isso, né? Isso. Não tinha uma consistência. Até de treino melhor, porque tanto que eu fui elogiado por ter uma base, assim, sabe? Tinha um pouco de músculo ali por baixo, né? Não se desenvolve do nada, né? Mas principalmente na comida era ridículo. E a comida? Ridículo, né? Não tinha um plano alimentar. Até tinha, mas não seguia. Que plano, nada. Plano era comer e beber. Então, a maioria dos casos onde a pessoa, ela... Tô fazendo, mas não tô tendo resultado, é porque ela tá fazendo daquele jeito, né? Para não dizer que, não tô fazendo, tô fazendo alguma coisa. Quando a gente visa o resultado estético, a mudança no nosso corpo, o nosso treino, a nossa dieta, eles têm que estar alinhados. Não tem outra possibilidade. Então, eu falei do treino fofo, né? O treino fofo, ele é melhor que nada. Mas para gerar uma mudança estética, ele é muito fofo. Então, se você quer realmente reduzir percentual de gordura, aumentar a massa muscular, o treino ele tem que ter intensidade alta. Você tem que ter constância. Carga, tem que ter constância. Hoje, treinar 3 vezes por semana para você ter uma mudança estética. No programa, eu dou essa possibilidade, né? Para as mulheres elas dizerem quantas vezes por semana elas conseguem treinar, para eu encaixar na rotina delas. Eu não quero que a vida delas tenha que mudar, né, por causa do exercício. Eu quero encaixar o treino na rotina delas. Então, eu digo que 3 vezes por semana é o mínimo para quem quer ter uma mudança estética. 3 vezes bem treinadas. 4 vezes maravilhoso, 5 melhor ainda, 6 para mim é a frequência perfeita, tá? Com um dia de descanso, pelo menos. E então essa constância ela tem que estar muito alinhada, e a dieta. Não adianta você treinar forte e errar na dieta. Se você quer resultado estético, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, tá? A dieta ela tem que estar alinhada. Se você alinhou tudo isso, teus exames estão ok, não tem como não ter resultado. Salvas as exceções, que aí a gente tem alguma alteração metabólica, que realmente a pessoa não consegue emagrecer,
né? Aí, nesses casos, sim, daí tem que estudar outras vias do que está acontecendo. Muitas vezes a insônia, pessoa que não dorme bem, ela tem mais dificuldade de emagrecer, porque no sono a gente produz vários hormônios que são importantes para o emagrecimento. Então tem que olhar para esse outro lado também, mas de uma forma geral, com treino e dieta alinhadinha, o resultado ele vai Mas vir. um passinho atrás. Por que a pessoa não consegue seguir? Tu conversa com todo mundo, né? Por que a pessoa não tem constância? Por que a pessoa perde para um docinho? Perde para o amigo chamando para cervejada? Perde para a esposa chamando para sei lá, para pizza, para o sorvete, que seja. Por que a pessoa perde para isso? Porque, minha experiência pessoal, tá? Eu sou chacota. E até o ponto que eu não entendi que quem tá rindo de mim não tem o resultado que eu tenho e que dizer não me dói mais, fique do jeito que tu quiser. Eu não quero. E é muito difícil. Quero dizer, pra mim é a parte mais difícil, dizer não. Eu acredito que a pessoa ela tem que ter uma clareza de onde ela quer chegar. Se eu tenho um objetivo muito claro, eu quero perder 10 quilos em 6 meses. Que é viável. E qual é o caminho que eu preciso percorrer para chegar até lá? Ter uma boa consultoria, seguir, fazer o que precisa ser feito, que essa consultoria me passar. Não adianta só ter o plano e não seguir, né? Treinar quantas vezes precisar treinar, na intensidade que eu preciso treinar e seguir o plano alimentar que eu preciso. Quando você tem clareza disso, aí fica mais fácil dizer não, porque vai te tirar desse foco. Né? Exatamente. Agora, se você não tem essa clareza de onde você quer exatamente chegar, qualquer coisa te tira do foco, né? Então, primeiro tem que ter essa clareza. Claro que eu entendo que muitas pessoas têm alguns objetivos mais fortes, né? Como você, assim, eu quero chegar nesse objetivo, eu tô feliz assim, e eu vou dizer não pro que me desvirtua do caminho, porque eu sei que se eu disser sim, é uma porta de entrada para eu começar a errar de novo e eu não quero voltar para lá, né? Mas tem outras pessoas que elas não necessariamente precisam dizer não para tudo. Elas conseguem, né, encaixar ali dentro da rotina dela. Não, eu quero emagrecer um pouco, alguns quilos, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma vida social, quero poder comer uma pizza com a minha esposa fim de semana, quero viajar, Então, depende muito do objetivo, né? E ter clareza sobre isso. Entendi. Entendeu? Então, algumas pessoas precisam realmente dizer não, porque senão é uma porta de entrada que depois elas perdem o controle. Mas outras conseguem equilibrar e seguir a vida. Isso vai muito de perfil de pessoa. Certo. Eu já vi de tudo. Né? Já vi de tudo. Conheço muitas pessoas, assim como você, que precisam dizer o não ali para conseguir se manter no foco. E conheço várias outras que, se elas começarem a dizer não para tudo, em um mês elas desistem porque elas não querem aquilo. Entendi. Faz muito sentido. Talvez o que eu quero não necessariamente todo mundo quer, né? Acho que é bem importante isso que tu trouxe aqui. Mas sabe o que é mais legal? É que talvez eu não sabia aonde eu queria chegar. E eu acho também que a falta... Mas eu sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria ser o gordinho com calça 52, sofrendo, tendo que prender o ar para colocar o calçado. Isso eu sabia. Lugar dói mais do que dizer não pro... Pode ter certeza que isso dói muito mais. Exatamente. Sabe? Você chegar numa loja, provar e a roupa não ter calça que cabe em ti, é muito dolorido. Você vai sair com a esposa para um evento e, sei lá, o terno não cabe mais. É muito dolorido. Talvez nunca provou. Bom, agora tá provando as coisas. Agora não me serve mais nada. Isso, nada mais serve, mas é por uma boa causa e é temporário, 9 meses. Mas eu digo para as minhas alunas, o treino dói. É desconfortável. Não é confortável treinar. Não. É um desconforto. Né? Fazer agachamento dói, fazer búlgaro dói, fazer esteira, correr dói. Tudo dói, né? Mas se olhar no espelho e botar uma calça que não fecha, dói.
Isso Subir na aí. balança e ver um peso que você não quer ali, ele dói. Né? Então você precisa escolher as batalhas que você vai enfrentar. Qual dor você quer enfrentar? O que dói Obrigado. mais? Mais uma vez, obrigado, Ana, porque é isso exatamente onde eu queria chegar. Eu acho que quando tu falou da clareza, é a clareza de qual dor a gente quer enfrentar. Porque dor vai ter, Uhum. né? Crescer dói, né? Isso aí. Sair Crescer da dói. zona de conforto dói. Exatamente. Hoje, nas tuas alunas e nas pessoas que tu convive nesse mundo wellness, fitness, ah, você vê as pessoas ficando felizes pelo resultado. Isso respinga, ou, assim, ele reflete mais a saúde, mais estética ou mais na autoestima para ti? Com certeza é mais na autoestima. Mas a Autoconfiança. estética, ela tá muito vinculada à autoestima. Uhum. Eu vejo agora a minha mãe, né? Tua mãe tá firme, A né? minha mãe Não, emagreceu tua mãe 10 é a quilos. estrela, né, da internet, né? Ela é uma figura. A minha mãe emagreceu 10 quilos e a minha mãe, ela tá usando medicação para emagrecimento. No fim do ano passado, a gente buscou o acompanhamento do Dr. Matheus Faquin, que é ótimo aí quem mora em Caxias do Sul precisa de um acompanhamento, né? Porque fazer sozinho. Hoje o grande erro é que muitas pessoas estão fazendo tratamento para emagrecer, se automedicando, Sim. né? Sem ter um acompanhamento de exames, sem ter um acompanhamento médico, sem ter o básico bem feito, que é Treinar e treinamento e fazer dieta e dieta. descanso. E aí, o que acontece? Perda de peso rápido, muita perda de massa muscular, reganho de peso rápido. O Depois que rebote piora. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado ao fazer uso dos medicamentos para emagrecer. Mas eles estão ajudando muitas pessoas a saírem da obesidade e do sobrepeso. E foi o caso da minha mãe. Minha mãe ela já estava num grau de obesidade 1, né, porque ela é pequenininha. Uhum. E exames pré-diabética, colesterol alto, gordura no fígado, mesmo treinando. Então, depois que ela entrou na menopausa, ela parou de fumar, né? Tudo isso Sim. está associado Imagina, ao né? ganho de peso que ela teve. Teve a perda ali, viveu o luto, né? Então, tudo isso acabou fazendo ela ganhar peso. E aí, a gente buscou ali o atendimento do Dr. Matheus. Ela já treinava, né? E daí, com o meu acompanhamento, melhorando a alimentação, ela perdeu 10 quilos, perdeu pouquíssima massa muscular. Isso que é bom, né? Isso é ótimo, até pela... Minha mãe já tem mais de 60, então a gente tem que ter esse cuidado de manutenção de massa muscular por questão de longevidade, autonomia, além da estética. E a autoestima dela é outra agora. A autoestima dela é outra. Ela se sente uma nova mulher, entrando nas roupas, se olhando no espelho. Né? A confiança. E isso é muito legal porque influencia em vários setores da tua vida, quando a tua autoestima tá boa. Influencia no teu ambiente familiar, influencia no teu ambiente de trabalho, influencia na tua vida pessoal, profissional, tudo, Isso aí. né? Então, o que mais impacta, com certeza, quando você decide mudar, né? Quando você decide que assumir essas dores, bater de frente aí com essas dores que te incomodam, é essa mudança, essa autoestima, que é o melhor pagamento de todos, né? E daí você vê realmente que valeu a pena. Você não quer mais voltar para aquele lugar lá. É isso aí, isso aí. Eu digo sempre que ninguém ama quem não se ama. Exato. Ninguém ama quem não se ama. Então a gente acaba, quando se coloca, né, em primeiro lugar e se coloca nessa posição de construir sua própria autoestima, é um lugar impagável, assim, sabe? É muito bom. Não tem preço isso exatamente pelo... Os outros até podem falar, mas sabe, tu se olhar no espelho e se sentir confiante mesmo, sabe? Com certeza. Eu fico corajoso de botar essa roupa, né? Enfim. Mas é dolorido. Não é fácil para quem não tem o hábito. Não é fácil movimentar a inércia e muito mais do que movimentar a inércia, né? Sair daquela zona, né, de sedentarismo, enfim, ou de um hábito alimentar absurdo. Manter isso durante um período consistente, porque na musculação, na estética, as coisas não são do dia para noite, apesar dos fármacos acelerarem, né? Uhum. Não é do dia para noite. Isso não é fácil, mas tem uma coisa que é fácil hoje: se vestir.
Né? Então, gente, é muito fácil tu se vestir. Uma camisa de algodão egípcio, camisa de alta qualidade, uma roupa de alta qualidade, uma marca que entrega o melhor que você em casa ou no seu trabalho pode utilizar. Urban Class. Urban Class agora com a solução 929, que é a solução corporativa, pode entregar para o teu time de vendas, para a tua equipe administrativa, para a tua empresa, uma moda minimalista, simples, porque é fácil, gente. Não é... Cara, a Ana tá aqui, provavelmente deve ter... É o melhor pré-treino, um lookinho novo, né? Ah, um lookinho novo, ele dá uma injeção de ânimo. Isso aí, cara, é total, né? Ele dá uma injeção de aí. ânimo. Se fosse mais nova, podia até ser o crush da academia, né? Tu conheceu o Júnior lá, não foi? Conheci o Júnior, Então, meu marido, na mais academia. novinha podia ser o crush da academia, mas agora é o lookinho, né? É o lookinho do O treino. lookinho é isso aí. E, cara, no teu negócio, você poder vestir uma camiseta que te traz conforto e mantém a tua autoridade, não precisa te colocar naquela posição de engomadinho engravatado para dizer que tu tá bem vestido, isso é Urban Class, tá? Então acessa o QR Code e vê as soluções Urban Class, que tem o que existe de melhor em tecnologia de tecidos, de costura, para entregar essa moda que é simples, é minimalista sim, mas ela agrega muito valor, traz muita autoridade para você se posicionar de uma forma muito bacana. Tem médico, tem advogado, tem vendedor, tem empresário se vestindo de uma forma muito simples, mas entregando muita autoridade, tá? Não esquece, acessa o QR Code, confere lá o Urban Class, não vai te arrepender, hein, cara? É um caminho sem volta, tá? Eu já vou adiantar. Experimentou algodão egípcio? Não sei se você já experimentou, espero que sim. Mas experimentou algodão egípcio ou os tecidos tecnológicos da Urban? Acabou, tá? Não tem. Quem vem aqui, experimenta, já era. Gosta muito. Aninha, você falou antes dos fármacos, né? Pelo que eu entendi, então tu não é contra. Ou tu é contra? Não, a utilização das medicações, né, de emagrecimento. Hoje a gente tem o Mounjaro, que é o mais famoso, né, mais utilizado. Eu não sou contra. Eu apenas sou contra quem faz o uso indiscriminado e sem necessidade e sem acompanhamento. Então, uma pessoa que ela não tem acompanhamento médico, ela não tem regularidade nos exames de sangue, ela não tem regularidade no treino de musculação, ela não segue uma dieta e ela faz uso de medicamento para emagrecer, essa pessoa, a chance que ela tem de emagrecer, daqui a pouco desenvolver algum problema de saúde ou parar com o uso do medicamento, ter um reganho de peso é muito alto, né? Então, desde que você tenha o acompanhamento e tenha indicação para uso, essas medicações elas estão ajudando muitas pessoas a saírem da obesidade, do sobrepeso, terem uma vida mais ativa, mais saudável, melhorarem perfil lipídico, exame de sangue, né? Então, são medicações muito interessantes quando usadas da forma correta e, óbvio, associadas a exercício físico e boa alimentação. Não treina, não faz dieta, esquece, né? Não tem milagre, não compra. Até vai fazer o milagre, né? Vai perder peso, mas vai ser por aquele período curto, né? Mas aí a gente não tá falando de saúde, né? E eu acredito que no fim das contas, a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é saúde. Óbvio que a estética, ela movimenta a gente para sair da zona de conforto, para treinar, para querer emagrecer, para ficar bonito. Uhum. Mas a saúde é a coisa mais importante da nossa vida. Se pegou um resfriado, você fica ali um dia em casa, meu Deus, você só quer estar bem, né? Então, o foco principal vai ser sempre a saúde. Boa. Né? E em relação aos medicamentos de emagrecimento, o que também a gente precisa ter um cuidado hoje em dia? Que eu estava falando sobre esse movimento que está acontecendo da volta do culto à magreza extrema. Quando a gente tinha lá as Angels, né, as modelos, Gisele Bündchen, época de Gisele Ana Lima, teve um culto muito grande a essa magreza extrema. Realmente, tem algumas mulheres, alguns homens que têm esse perfil de ter um corpo mais magro, mais longilíneo, mas isso não é para todo mundo. Só que quando se instala um padrão de beleza, a tendência é que as pessoas busquem alcançar esse padrão a qualquer custo, para se enquadrar
nessa comunidade, que é aquilo que eu falei, as pessoas Entendi. elas Querem gostam se encaixar, querem de se pertencer. encaixar, pertencer a uma comunidade, a um grupo. E foi uma luta muito grande para sair disso, desse culto da magreza extrema, porque os extremos eles não são saudáveis, né? Tanto a obesidade não é saudável, nem a magreza extrema ela é saudável. Então aí teve muitos casos de bulimia, anorexia, né? E isso leva a óbito. Então precisa ter um cuidado em relação a isso. E agora a movimentação que tem acontecido, a gente pode ver aí nas blogueiras famosas, é um novo culto a essa magreza extrema, com o uso das medicações. Então a gente está vendo aí muitas pessoas magérrimas, com pouquíssima massa muscular, né? E muitas pessoas admirando, cultuando e querendo chegar de novo nesse corpo. Então tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, né, eu nunca tive um biotipo, um perfil que eu ficasse magérrima. Para mim é um esforço danado para eu chegar ali e me manter em 56 quilos. O meu peso confortável, saudável, comendo bem e treinando bem é em torno de 60 quilos, 59, 60 quilos, para 1,62 m de altura. Eu também não fico uma cavalona. Uhum. Né, para eu chegar, a gente sabe hoje, né, mulherada, para ficar cavalona super musculosa, a gente tem que ter usos de outros recursos Que que também também fogem, tem o outro lado que são os hormônios, que né? também tem os hormônios. Que também Então, fazem mal? Tu é contra o uso? depende, tá? Depende. O uso de hormônios, ele ajuda também muitas pessoas na questão da reposição hormonal, tanto homens quanto mulheres. Hoje a gente sabe que a menopausa, ela tá associada com mais de 70 sintomas, né, que as mulheres sentem. Então, a menopausa realmente é um período bem complicado na vida da mulher. E muitas reposições hormonais nesse período, São elas necessárias. ajudam muito, né, a amenizar esses sintomas. Que até depressão, ela tá Claro, associada, né, à menopausa. Mas o uso de hormônios, esteroides anabolizantes, por fins estéticos, Indiscriminados. indiscriminado, Sem acompanhamento. sem acompanhamento, né, que normalmente é o que acontece, também é um grande problema. Então, são buscas pelo shape perfeito, por uma estética que não é alcançável de forma natural, né, onde as pessoas colocam o risco acima do benefício. E aí, quando você Entendi. coloca o risco acima do benefício, não é mais saudável, Entendi. né? Sem contar que os homens pinhento, careca, infértil, as mulheres com voz mais grossa que a minha, né? Tu tem alguma coisa contra? É. Tu tá no suco, dona? É, tá no suquinho? Não, né? Não vamos se render ao suco, né? Não. Pô, grávida não, né, Ana? Pelo Pô, amor de não Deus, dá, né? né, gente? Não. Mas eu acho que tu trouxe bem o ponto, né? O ponto é quando... Porque tudo é assim, né? Mesmo o tratamento estético, esquece a academia, né? As mulheres que se perderam nos preenchimentos, tais harmonizações faciais, que acho que agora tá voltando um senso até de naturalidade, né? Pô, quando exagera, né? Passa do limite, né? É preocupante. É E preocupante quando coloca a tua saúde em e risco. parece que as pessoas perdem a referência, né? Começam a Sim. exagerar, né? Vai passando. Tá aqui tá magro, não, mas tem que ser mais, né? E aí perde ponto. Ana, a gente já tá indo pro final, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu futuro. O futuro do teu negócio, do Santi. E como é que tu enxerga num futuro que é tão vinculado, ou melhor, num negócio que é tão vinculado à tua imagem pessoal? Tu disse, né, pô, para mim construir a comunidade, eu estou compartilhando coisas da minha vida pessoal. Como é que essa empresa, esse negócio vai se manter? Ou tu pensa em abandonar esse negócio para se dedicar à gestação aí? Como é que tu vê o futuro de uma... Vamos lá, é uma digital influencer, né? Com um negócio que vende treinos, mas muito focado na tua imagem. Tu enxerga esse negócio acontecendo, mesmo tu estando mais um backstage, assim? Como é que tu vê isso? Hoje, eu acho que tudo é planejamento, né? Entender qual fase da vida que a gente está, onde a gente quer colocar mais a nossa energia naquele momento. E nem todas as fases da nossa vida, elas são iguais. Então, tem algumas fases onde a nossa energia ela tá mais depositada no trabalho, tem uma fase da nossa vida que ela tá mais depositada na família, outra é mais na nossa vida pessoal. Então, eu acredito que a gente é isso mesmo, sabe? Esse movimento, a gente não é linear.
E quando eu busquei a terapia para buscar a Ana Sensolo lá dentro, eu também comecei a trabalhar como seria a projeção dos meus próximos anos. Porque nós, mulheres, temos um tempo, um reloginho contando ali, Contado. né? E eu sempre tive esse desejo de viver a maternidade. E como eu falei, é aquela questão da coerência, né? Qual que é a moeda mais valiosa que a gente tem na nossa vida? É o tempo, né? Então, quando eu decidi que eu ia ser mãe, eu e o Júnior, a gente conversou, queremos, isso era sempre, né? Foi uma decisão nossa, a gente vai querer ter filho. Quando chegar esse momento, o que vai acontecer? Então, eu sempre tive esse planejamento, que eu ia desacelerar um pouco para poder viver esse momento de entrega, né, da gestação para o Santiago. E a coisa mais valiosa que eu posso entregar para ele, para o meu filho, é o meu tempo. Então, nesse momento, eu desacelerei e eu pretendo sim entregar mais para ele. Entendi. Mas eu não abandono, não penso em abandonar o programa Definidas, de forma alguma. Inclusive, ele continua ativo, eu continuo trabalhando porque ele me dá essa liberdade de dar o suporte para as minhas alunas, trabalhando em casa, eu tenho meu escritório, né? Então, eu consigo ter essa liberdade. E depois, respeitando todo esse processo da gestação, do puerpério, do Santiago pequenininho, depois eu pretendo ficar com ele 4 meses, assim, um tempo mais dedicado ao Santiago, mas o programa vai continuar rodando, vou continuar dando suporte para as minhas alunas, vai continuar vendendo, tudo vai continuar acontecendo. E depois desse período, eu vou fazer um novo planejamento para voltar a colocar o pé no acelerador. Retomando gradativamente. Exatamente. Tanto que dentro do programa eu tenho todo um suporte de treino para gestantes. Então, quando eu falo que o programa ele acompanha as fases da vida da mulher, ele encaixa na vida da mulher, é disso que eu falo. Porque a mulher ela tem isso. E não Claro. só na minha profissão, como todas as mulheres que decidirem engravidar, elas também passaram por isso. O que eu vou fazer agora? Eu preciso desacelerar da minha vida profissional, né? E eu vejo também que muitas mulheres se cobram muito. Ou não tem outra opção, né? Não podem desacelerar da vida profissional. E nasce uma mãe, nasce uma culpada. E aí é aquela culpa o tempo todo, é aquele estresse, né? Você acha que você nunca tá dando conta de tudo, não tá fazendo nada bem feito. Então, realmente, é um desafio para a mulher ela olhar para a maternidade, entender que vai ter que dar uma desacelerada, mas que não precisa parar. Que ela pode voltar depois, né, a colocar de novo o pé no acelerador. Então, é esse planejamento que eu tenho agora. O programa Definida segue. Depois eu vou botar de novo o pé no acelerador. E com certeza tem muita coisa nova que vai vir aí pro próximo ano. A gente está sempre se reinventando. Então essa comunidade não para. Não para, de jeito nenhum. Se Elas estão reinventa. acompanhando agora a Ana Personal, mamãe. Claro. Estão vivendo essa fase junto comigo. Né? E é muito legal eu passar por isso também, porque eu tenho muitas alunas que são mães. Certo. Então eu consigo ter mais sensibilidade ainda para entender o que elas passam. Hoje o meu programa ele tem os treinos em casa, que são videoaulas, e os treinos na academia, que são planilhas, justamente para viabilizar. Né? Quem não consegue ir para academia pode treinar em casa. E os treinos em casa eles facilitam muito a rotina das mães, que não podem no começo, não tem rede de apoio, não podem ir para academia, conseguem treinar em casa. Claro. Então, além de me colocar como personal, eu também consigo olhar esse lado como aluna. Olhando como marketing é uma esteira de produtos, não é? Porque é você ter soluções para menina, para mulher, para adulta que está querendo o auge da estética, né? Quer voar na pista, né? No verão. A mãe que quer recuperar a forma. A mãe que forma. quer recuperar, a mulher que está entrando na menopausa, a mulher idosa que, né, precisa manter mobilidade, saúde, força, né, e felicidade de viver. Que legal, porque é exatamente isso. Você conseguir enxergar uma esteira de produto que entrega para todas as mulheres, né? Soluções para cada fase. E tu vivendo junto elas, né? Vivendo junto. Isso que é bom demais, que bom. Tem um tempinho para me fazer uma pergunta? Claro. É? E o que tu quer saber de mim? Porque agora é a hora do quadro onde a gente inverte os papéis.
E Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no outro na episódio, outra que não vez, foi ao ar. Agora ele mas vai tá ter tempo ainda de pensar bom. melhor nessa Isso, pergunta. isso. Eu tô mais Já tem a preparado. Nem sei o que eu resposta. respondi, não lembro, mas se eu lembro da pergunta. Que foi uma das perguntas mais difíceis que eu recebi e que eu precisei escolher, né? Foi na minha terapia que eu recebi essa pergunta. Mas quais são os 5 valores inegociáveis do Lucas? Bom Em demais. ordem. Em ordem ela me fez. Começar do 5º pro 1º. Do 5º. Ok. Bom, deixa eu fazer a conta, tá? Tá, pensa aí. Deixa eu fazer a conta aqui. Ou se ficar mais fácil, do 1º pro Vamos lá. 5º. Primeiro valor, trabalho. Em 5º lugar. Trabalho no senso mais dignificante possível. Tá? É um valor que muitas vezes a gente quer negar por preguiça, mas vem na essência lá de trás da família, né? Então, o trabalho para mim eu vejo quão difícil é a vida de quem não consegue se realizar profissionalmente. E talvez eu tenha enxergado o trabalho muito como dor, na cultura italiana, dos meus pais, né, que trabalharam muito, né, para dar o que a gente tem. Mas quando hoje, assim, você vê que o teu suor sustenta a tua família, que o teu suor faz tu sair do chão, e aí a gente começa a transferir isso para o corpo, para o treino, para tudo, né? Tudo dói. Então, essa dor do movimento, para mim, é valor essencial. Tá? É muito importante. Em 4º lugar, eu preciso colocar a minha fé. Vai ficar talvez meio injusta essa questão. Muita gente fala colocar Deus em primeiro lugar. Eu não estou falando de Deus, eu estou falando da minha fé. Tá? E fé aqui no sentido de realmente trazer o conceito de existe um propósito nessa vida. A gente está aqui não é à toa. Cada um com o seu, cada um único. Tá? Você fala com cientistas, eles vão dizer a probabilidade com a quantidade de genes de você existir, ela é muito, muito, muito improvável. É 1 em não sei quantos zilhões. A gente não pode jogar fora isso. E isso para mim se traduz em fé. Fé no sentido de eu acredito que eu estou aqui por algo maior. Tá? Em 3º lugar, eu preciso colocar que é o valor da ética. Uns vão falar de ética, outros vão falar de moralidade. Eu não gosto de moralidade, eu sou bem mais aberto. Mas o que é certo, cara. Tem coisa que para mim não é discutível. Fazer bem é fazer bem. Né? E aí, estou me lixando porque pensam. Meu pai me ensinou o que é certo, minha mãe me ensinou o que é certo. E essa ética, para mim, é completamente inegociável. A gente perde clientes lá na empresa por questões éticas, porque a gente não aceita se submeter. E eu só me coloco com pessoas que representam isso. É totalmente inegociável. E, em 2º lugar, o amor à minha família. E aí agora aqui, eu estou falando como valor, não estou falando quem é mais importante. Então, para mim, é amor aos meus queridos. Você vai pedir o que você quiser, mas não me pede para deixar os meus. Tá? E aí tem o conceito de, quando eu falei amor à minha família, eu fui aprendendo que a gente vai ficando mais velho e vai entendendo que tem pessoas que nem têm laço de sangue, mas são tão família quanto, né? São nossos mesmo, né? Então, esse amor, para mim, ele vem acima de quase tudo. Tá? E, obviamente, dentro desse valor do amor, o amor aos meus filhos e à minha esposa, né? Porque aí os filhos a gente cria pro mundo, né? Dói ver eles voar. Vai doer, tá? Quero te dizer. Quando o Santi
começar a criar independência, tu vai se sentindo, vai num vazio, assim. Né? Porque é um pedaço nosso que tá indo embora. Né? A gente tá criando eles pro mundo, mas é tão gostoso ver eles crescerem, né? É tão bom isso, é bom demais. E o amor, a nossa companheira, então, sabe? Né? A gente, a gente passa por qualquer coisa quando você sabe que escolheu a pessoa certa para estar do teu lado. Eu torço muito que todas as pessoas encontrem o que eu consegui encontrar com a minha esposa, porque né, a gente não tem a vida perfeita, mas a gente é perfeito nas nossas características individuais, que muitas vezes parece ser arroz com feijão, dia com noite, doce com salgado, mas é você ter alguém para ir para casa, cara, não tem preço. E em primeiro lugar, por mais que eu viva valores éticos, e o que eu falei agora é muito cristão, tudo que eu falei até agora, desde o trabalho, da ética, da família, né, do amor, o meu valor principal é a minha autoconfiança. E eu quero dizer isso porque durante muitos anos da minha vida eu negociei ela. Foi muito difícil me encontrar. Autoconfiança, para mim, é a conexão direta com o meu propósito de vida e por que eu existo. Qual é o plano que o ser superior, que o meu Deus tem para mim? É para mim o que existe de mais divino. Só eu cuido dos meus atos, mais ninguém. Só eu. Então, antes de amar os outros, antes de cuidar dos outros, antes de querer ser ético no trabalho, eu tenho que ser ético comigo mesmo, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que ter fé em mim mesmo, eu tenho que trabalhar para mim mesmo. Então eu pego aqueles outros 4 valores e traduzo eles todos para minha rotina. Faz 2 anos que eu também num processo de busca, mas não foi com terapia, foi meio que fundo do poço. Eu reencontrei esse valor que me conecta com o divino. Né? Eu não falei de religião até agora, tá? Isso. Muito bom. Tá Parabéns. bom? Gostou dos meus valores? Muito bom. Obrigado pela pergunta, tá? Imagina. Ela é muito forte e se tu não tivesse feito outra vez, eu não teria tido esse tempo de ter raciocinado eles, tá? Porque É que é difícil, são muitas, né? A gente não... Difícil elencar E a os gente não 5. faz essa pergunta. Não se faz. E muitas vezes a gente quer responder o que é bonito, mas não é verdade. Exatamente. Eu acho que é bonito o que eu tô falando, eu sei que tem... E parece às vezes até falso, tá? Mas também não tô aqui para explicar nada para ninguém, né? Me conhece, fala. Quem me conhece fala e tá ponto. Dona Ana Paula, você sabe que um dia, infelizmente, tu vai dessa aqui para uma melhor, né? Tá sabendo disso? A única certeza, né? A única certeza, Nós né? temos nessa vida. Isso aí. E felizmente tu vai deixar no mundo uma marca linda, o Santi, que tá chegando, né? E toda uma comunidade de pessoas que você impactou. O que tu gostaria de deixar de sopro, de legado para o teu filhinho, para tua família e para todas as pessoas que tu pôde conviver e impactar positivamente de alguma forma? Primeiro eu quero que pensem assim, a Ana, quem era a Ana? Aquela lá, mas viveu, né? Mas aproveitou. Aquela lá fez o que quis. Sabe que isso é uma coisa que sempre a gente fala quando a gente lembra da minha avó, né? Que a minha avó faleceu com 90 anos. Nossa, que bênção. Claro, teve uma vida difícil, teve um monte de filho, perdeu o marido cedo. Mas ali, depois, na fase da terceira idade dela, né? Ela passou uns 15 anos, assim, que ela aproveitou, que ela viveu, que ela dançou. Bailinho da terceira idade? Bailinho da terceira idade. Isso é bom demais, né? E Tu vai ser ela... dessas, Ana? Do bailinho? Tô cansada agora, mas Deus quiser, vamos retomar depois a rotina dela na terceira idade. Que daí a gente... Excursão e bailinho. Ginástica. Ginástica, isso aí. Baile. Isso aí. Então, a vida, ela passa tão rápido, Demais. né? Que as coisas que têm valor
são aquelas coisas que a gente lembra com muito carinho e que são coisas muito simples. Muitas vezes a gente acha que é o luxo, é o carro maravilhoso que eu comprei. E não, né? O que vale mesmo são aqueles momentos que a gente fecha o olho e pensa com carinho assim, poxa, aquele almoço de família que tava todo mundo na mesa, falando abobrinha, sei lá o quê, todo mundo rindo, né? Aquele momento que se simplesmente agradece por não ter nada extraordinário acontecendo, mas ao mesmo tempo tá tudo bem. Então são esses momentos, os momentos mais simples que eu sempre digo que são os momentos que eu imagino que um dia eles vão deixar saudade. Então, o legado que eu pretendo, né, que estou trabalhando aí para deixar tanto para o meu filho, quanto para a família, quanto para as pessoas que me conheceram, além de dizerem essa aí viveu, essa aí curtiu, essa aí viajou, conheceu o mundo, aproveitou, né? Mas é um legado de uma pessoa que ajudou outras pessoas, né, com o trabalho dela, com o meu trabalho. Então, eu quero poder, né, ajudar muitas pessoas ainda a recuperar a autoestima, emagrecerem, se sentirem bem com elas mesmas, né? E principalmente enxergar a vida de uma forma mais leve, não tão complicada. Porque essa é uma das minhas características. É muito difícil eu reclamar das coisas. Eu sou uma pessoa que não tenho o hábito de ficar reclamando. Isso é uma coisa que eu não tenho. Eu consigo enxergar um lado positivo sempre nas coisas. Então, um dos legados que eu pretendo deixar é esse. Sempre tem um pouquinho de beleza nas coisas que estão acontecendo. Sempre tem uma saída. Então, né, tá acontecendo um problema hoje, amanhã dá para resolver. Não precisa ser uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa de riso fácil, né? Eu acho que a minha cara ela já é assim, ó. Eu não tenho um semblante fechado. Verdade. Né? Então, encarar a vida dessa forma, ela torna as coisas mais leves. Então, esse é um dos legados que eu quero deixar. Veja a vida de uma forma mais fácil. Ela tá passando, ela vai passar igual para todo mundo. Né? Então, vamos curtir. Vamos aproveitar esse processo aí. Vamos aproveitar esses momentos simples, sem esperar nada tão extraordinário. A gente não precisa de nada tão extraordinário para ser feliz. Né? Dá para ser feliz nos pequenos momentos. E é isso, a vida tá acontecendo. Tem muita gente que fica esperando. Eu só vou ser feliz quando acontecer tal coisa. Eu só vou estar completo quando acontecer tal coisa. Mas a vida tá passando. Você tem que ser feliz enquanto ela tá acontecendo. Nossa, muito bom. Né? Muito Não bom. esperar lá na frente, porque lá na frente a gente não sabe quando vai chegar. Eu tenho uma tatuagem, inclusive, que é a vida é hoje. A vida é hoje. Na verdade, ela não é hoje, ela é agora, né? Hoje a gente ainda já não sabe daqui a pouco. Ela tá acontecendo agora. A vida é agora. Então, e Deus é muito bom, né? Estamos aqui, Ele nos deu esse presente que é a vida. Meu primeiro valor é Deus. Muito bom. E a gente tem que ser grata a tudo que acontece. E claro que tem perrengue, né? Não vamos dizer que não. Tem um monte de perrengue aí que acontece, mas se a gente tem saúde, a gente pede os áudios, né? A gente dá o jeito. Pede os áudios, vai chorando e a mulher fica rindo e diz, Lucas, é só resolver. Sim. E pra que fazer? Vai dar certo, dá pra fazer de novo. Dá pra fazer de novo, é isso. Se tem uma coisa que não tem volta, né? É isso. O resto tem. Não tem remédio, remediado está. Né? Exato. Como é que a gente encontra nas redes sociais, dona Ana? Instagram, @AnaSensoloPersonal. YouTube, @AnaSensolo. Tá. Personal, se eu não me engano, acho que tá lá também. Acho que é tudo Ana Sensolo Personal. TikTok, @Ana Sensolo Personal. Bota lá, Sensolo é SENSOLO. Já ouvi muita piadinha por causa do meu sobrenome, tá? É. Sem solo, sem terra. Então lembra disso, sem solo. Boa. Mas a gente vai colocar na descrição do vídeo todas as redes sociais. Então é YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, isso? Isso aí. Se tiverem dúvida, lá na minha bio tem o link do programa Definidas, tem as informações. Ana, dá pra tirar dúvida com o WhatsApp? Claro, a gente tem o nosso canal de suporte de WhatsApp, tá lá também no link da bio do Instagram. Ana, tô pensando em entrar pro teu time de alunas, quero a tua consultoria para treinar, fui com a tua cara. Vai ser um prazer ter você no meu time. E se ficou com alguma dúvida também em relação a treinamento, só me chamar lá no direct, vou adorar responder vocês. Vi o episódio, né, do podcast do Lucas, fiquei com dúvidas sobre isso.
Vai lá bater um papo comigo que eu sou super Aí, acessível. agora, já que tu é super acessível, tu me promete que depois do Santi criado já, tu volta Com ele daí. com ele. Não, podcast com Aí ele. vai dar mais Ah, audiência. com certeza, né? Não. A Eu quero falar e o sobre definidinho. treino, quero aprofundar. A gente tem muita coisa pra falar. Claro, Daria pra ter um quadro claro, vamos. mensal, né? Voltaremos. Consultoria de treinamento com Ana Sensolo. Já deixa o comentário aqui se Já- vocês querem que eu volte. Mas viu que ela já tem as bases, né, cara? É outra vibe falar com quem já é influencer, é outra vibe. Ana, para aquela câmera, o teu recado final. Vamos ver agora se vai ser a mesma frase ou não. É o teu recado final agora. O que tu quer dizer para 8 bilhões de pessoas que estão te ouvindo nesse mundo? Se elas pudessem ver a tua mensagem agora. Agora é uma frase de impacto. É aquela que vai tremer. Ninguém constrói a bunda que quer sentada na bunda que tem. Muito bem. Isso não só pro treino, mas pra vida, né? Eu quero construir meu negócio, eu quero montar uma família. A gente precisa se movimentar. Não dá pra ficar lá sentadinho esperando, né? Muito bom. Então, muito bom. tanto pro treino quanto pra vida, é isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, de novo, né? 1 milhão de obrigado por ter vindo aqui de novo, Eu que né? agradeço. A gente tem que gravar 2 para fazer 1, mas acho que como todos me falaram, especialmente tu, ia ficar melhor ainda. Acho que o episódio ficou melhor ainda hoje, né? Esperamos que vocês gostem. Esperamos que o pessoal goste. Quero te dizer que tua mensagem sobre o legado para mim impactou muito profundamente. Hoje eu tive uma conversa com minha esposa sobre isso. A gente fica debatendo nossos planos pessoais, né? E óbvio, a gente tem objetivos, ambições, quer crescer, quer se movimentar, quer construir, né? Quer construir a bunda, quer construir a empresa, quer construir os negócios. E às vezes a gente se esquece, né? Que a felicidade é mais simples, né? É bem mais simples, né? E aí parece ser uma dicotomia, parece ser uma contradição. Mas sim, você pode ser ambicioso, você pode querer construir seu plano, mas não esquece nunca da tua essência. O meu filho, esse final de semana, meus filhos, né? A Rafa e o Benja foram comigo visitar o meu sogro, que hoje não mora mais com a gente aqui em Caxias, mora no litoral. E o abraço que eles deram no vô no final de semana, depois de uma semana sem ver o vô, paga qualquer coisa. Então, que as coisas simples da vida não percam seu valor, mas que você também não se esqueça que tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Tá? Então, bora tirar essa bunda da cadeira, bora começar a se movimentar, treinar, até porque se a gente quer ter uma vida em família, a gente tem que ter uma vida em família ativa, né? Uma vida onde a gente possa carregar os netos e não ser carregado pelos netos, né? Vamos embora lá, gente, vamos começar a treinar, acessa o programa da Ana, ou faz teu treino em casa, ou busca um outro personal, ou vai para academia, ou vai para natação, acha um esporte, acha um movimento. O movimento é vida. Eu não acredito em gente parada, eu não acredito em equilíbrio. O movimento é o que vai te fazer construir. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Ana, obrigado de coração, de Eu verdade, que agradeço, tá? obrigada. De verdade mesmo. Espero que tu tenha uma ótima hora, que tu e o Júnior sejam abençoados. O Santos aí já tá muito amado, que tenha toda a saúde do mundo. Amor ele já tem de sobra, né? E eu só quero ver as vó cocolando e querendo dar tudo. E vai ser isso aí, né? Bebê é isso, Enchendo né? de manha, né? Pouco bom, Faz parte. colinho, isso aí. Aproveita cada momento, porque a vida é agora, né? A vida é agora, gente. Obrigado, Suvisual. Obrigado, Urban. Não te esquece de deixar teu like, teu comentário. Comenta se tu quer o episódio da Ana 2, o 3, o 4 e o quadro mensal, quadro Dicas de Treino com Ana Sensolo. E se você quiser me seguir nas redes sociais, sou Lucas Pancotto no Instagram, no TikTok, temos o canal do Motion Talks no TikTok, no Instagram e também no YouTube, que é o nosso canal principal, no Spotify, para quem gosta de ouvir o Spotify durante o treino, né? E assim a gente vai indo para mais um Motion Talks.
Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Vamos junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Fui!